Oi, tudo bom com vocês? Eu sou Juliana Leite, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu quero trazer alguns vídeos falando sobre Alzheimer. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar sobre um pouco da vida de Alzheimer. Quem foi Aloísio Alzheimer? Ou Aloís? Seu Aloísio, sabe? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco da história de vida dele. Aí eu quero trazer um outro vídeo falando sobre os primeiros pacientes com essa enfermidade e depois a gente fala especificamente da doença de Alzheimer, ok? Então, para começar, nós vamos falar sobre Aloísio Alzheimer, ou Aloís, um psiquiatra e neuropatologista alemão. Nasceu no dia 14 de junho de 1864 no sul da Alemanha. Ele cresceu numa família tradicionalmente muito envolvida em problemas sociais, sempre querendo ajudar o próximo. Em 1883, ele ingressou na Faculdade de Medicina na Universidade de Berlim. Berlim, na época, era comparada a Meca, a cidade mais sacra do mundo para o islamismo. Então, Berlim era tipo... Uau, você cursou medicina em Berlim no século XIX, você era o cara, o top, o topíssimo. Mas é claro que ele não terminou o curso lá, né? Porque eu não sei, as pessoas naquela época, eu já vi em outros antigos que gostava de transferir, sabe? Começava numa faculdade, ia pulando, ia para outro. Em 1888 ele terminou o curso, não em Berlim, ele transferiu umas 3 vezes, né? Mas finalizou o curso em 1888 e nesse mesmo ano ele ingressou no Asilo Municipal para Doentes Mentais, um hospital para lunáticos e epiléticos. Nesse hospital que ele trabalhou, ficou por 14 anos, conheceu várias pessoas, fez muitos estudos. Ele era conhecido como psiquiatra do microscópio, porque ele amava histologia, sabe? O estudo das células, gostava de ficar lá, ele era muito cuidadoso e detalhista. Ele poderia ficar lá por horas e horas detalhando cada lâmina que ele estudava. Ele e outros amigos, outros médicos ali do hospital, gostavam muito de estudar sobre doenças do sistema nervoso. E ele acreditava que assim como existem doenças no corpo, existem doenças no cérebro. E ele queria encontrar um caso assim. E ele encontrou mais pra frente. Em 1894, ele se casou com Cecily, uma mulher maravilhosa que era viúva de um antigo paciente dele. Com ela, ele teve 3 filhos, um menino e 2 meninas. Ela era casada com um banqueiro, então esse casamento dele tornou ele um homem financeiramente independente, podia fazer suas pesquisas, seus estudos, suas publicações tranquilamente. Em 1901, ingressa ali no asilo a senhora August Dieter. Senhora August, uma mulher de 51 anos que ela apresentava sintomas de demência. E isso chamou a atenção do Aloísio Alzheimer porque ela era uma mulher jovem que apresentava sintomas de demência. Isso não podia acontecer. Então, ele diagnosticou ela com uma demência pré-senil. Em 1903, ele teve que mudar para Munique a convite do seu amigo Emil Kraepelin e mesmo distante ele acompanhava o caso da August. Alzheimer e Emil foram para Munique trabalhar na Clínica Real de Psiquiatria de Munique. Em 1904, ele foi habilitado pela Universidade de Munique a ser professor. Em 1906, a senhora August falece, então Aloís pede autorização da família para que ela possa ser estudada. Então, Emil Scioli, o diretor do asilo, envia para Aloís em Munique o cérebro e todos os documentos de August. Nesse mesmo ano, Aloís estuda o caso, estuda o cérebro e no final do ano ele faz uma apresentação num congresso, na 37ª Jornada de Psiquiatras do Sudeste da Alemanha. Um congresso. Ele discursa por horas e horas falando sobre aquele caso que ele estava tão entusiasmado e queria falar e tal. E aí no final da palestra,
Tem alguma pergunta? Não, ninguém fala nada. Ele fica chateado porque ele queria discursar, queria conversar, queria trocar ideia, mas ninguém se interessa pela palestra dele, ninguém se interessa por nada. E aí, no ano seguinte, em 1907, ele fala, ok, ninguém quis prestar atenção, toma uma publicação. Ele publicou a apresentação que ele fez. Ele publica em forma de artigo com o nome Doença Particular do Córtex Cerebral, do caso da August Deter. Ele fez essa publicação na base do ódio mesmo, por ficar chateado, porque as pessoas simplesmente ignoraram a apresentação dele. Aí ele pede para alguns amigos encontrar alguns outros casos com essa mesma enfermidade. Um desses amigos é Gaetano Peruzzi, que encontra um caso, o B.A. Esse foi o segundo caso descrito com a enfermidade de Alzheimer. Nesse mesmo ano, em 1907. E também nesse ano ingressa ali na Clínica Real de Psiquiatria em Munique, Johann F., que era um homem de 56 anos que apresentava os mesmos sintomas de uma demência, mas da mesma forma ele era jovem para apresentar aqueles sintomas. Então foi diagnosticado com demência pré-senil. Então a Aloys acompanha e cuida e avalia desse paciente. E aí chegou o ano de 1910, onde Emil Kraepelin publica um livro, Psiquiatria Clínica. Ele já tinha publicado vários outros livros e agora era uma renovação, uma edição nova. Ele publicou o primeiro volume e em 1910 ele publica o segundo volume, fala sobre a doença de Alzheimer e nomeia a enfermidade com doença de Alzheimer. E também fala sobre o caso da August, fala outros 3 casos, acompanhado pelo Dr. Gaetano Peruzzi, amigo de Aloys, e mais outros 2 casos de outros médicos. Aí pensavam, nossa, mas por que colocou logo assim o nome de Alzheimer? E aí existem várias teorias, nossa, mas por que ele simplesmente nomeou assim o Alzheimer? Teve vários outros médicos que encontraram outros casos, por que deu o nome para ele? Aí teorizaram que, tipo, o Alzheimer é amigo dele, aí quis dar um nome para ele. Ou, outro médico que encontrou um caso, era de outra clínica rival, e aí tinha picuinha, não queria, sabe, essas coisas. Desde sempre existe. Mas enfim, gente, foi o Alzheimer que descreveu o primeiro caso, então não tinha o que pensar. Ele descreveu e publicou o primeiro caso com essa enfermidade. Então, ponto. Ok. Nesse mesmo ano, morre o paciente Johann, e no ano seguinte, em 1911, Aloys Alzheimer faz uma publicação falando sobre o caso August, o caso Johann, e fala sobre a enfermidade de Alzheimer e, pela primeira vez, ele fala doença de Alzheimer. Ele publica falando sobre a sua enfermidade, sobre a enfermidade que ele descobriu, estudou, observou, avaliou, tudo. E no ano seguinte, em 1912, ele é nomeado diretor do Departamento de Psicologia de Friedrichshain University em Breslau. Então, ele vai assumir esse cargo maravilhoso, vai todo felizão, e na viagem ele passa mal, vai para o hospital, é internado e passa os próximos 3 anos com a saúde muito ruim, a saúde só piora. Mesmo assim, ele se dedica à pesquisa e à clínica. E dia 19 de dezembro de 1915, ele falece por insuficiência cardíaca e renal. E em 1992 e 1997, esses dias agora passaram aqui, foram descobertas as lâminas de August e de Johann nos porões da Universidade de Frankfurt. Elas estavam perdidas e aí encontraram. Em 1995, a casa natal onde Aloys nasceu foi restaurada e se tornou um pequeno museu para lembrar e celebrar a vida desse homem. E é isso, nesse vídeo eu quis trazer um pouco da história de Aloys Alzheimer. Eu não encontrei muita coisa sobre a vida conjugal
né? A sua esposa faleceu 7 anos depois do seu casamento, mas a sua vida no laboratório, que existia um laboratório na clínica de psiquiatria, que eu não sei se era dele ou do Kraepelin, existem essas divergências, ou se ele fundou, mas enfim, ele passava muito tempo lá nesse laboratório. Esse laboratório foi muito importante, sediou várias descobertas de cientistas, sabe? Vários nomes grandes. E ele era uma pessoa que amava aquilo que ele fazia, amava histologia, ele era muito detalhista, podia explicar horas e horas para os seus colegas sobre aquilo que eles estavam estudando, tinha paciência. E é isso, teve essa vida. Eu espero que tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu quero trazer um pouco sobre os pacientes, a August e o Johann. Se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, então já vai ter postado, eu vou linkar aqui em cima, vai ter aqui. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. E se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para sempre ficarem alerta para quando eu postar vídeo novo. E é isso, me sigam nas redes sociais. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.